Olá, bem-vindos à Metamorfose Ambulante. Hoje temos connosco o Gabriel. Olá. Gabriel. O Gabriel vai nos contar, ao longo de 2 episódios, 2 viagens diferentes que teve. E esta primeira vai ser sobre o Egito. Foste ao Egito com que idade? Com 19. Foi ao Egito com 19 anos. Se calhar é das viagens que alguém fez de uma idade mais precoce. E, no fundo, foi o início das aventuras do Gabriel que o levaram depois à Islândia e que o levarão numa aventura super louca que eu estou a desejar que ele faça. Tipo, quando são coisas assim tão fora, eu só me acredito mesmo quando o pessoal vai. Portanto, não leves a peito o facto de estar um bocado ainda na dúvida de ver se tu vais ou não. E vocês vão descobrir o que é isso no final do segundo episódio, mas por agora vamos ter aqui a primeira grande aventura do Gabriel no Egito. Fiquem por aí, vão curtir. Olá, Gabriel. Olá. É a terceira vez que o Gabriel vem cá a casa, a primeira vez e a segunda também, de certa forma, veio cá para tentar reunir alguns conselhos acerca dessa tal viagem que vai fazer, brevemente. E esta semana, o pai há 10 dias, perguntaste se não valia a pena gravar uma metamorfose. Sim. E eu, sábado. Exato. Porque eu já tinha marcado aqui com o pessoal e hoje vou fazer o meu recorde de episódios num dia, vou fazer 8. Damn. Que vai ser assim um bocado de dose, mas isto vai ainda assim com a sua fluência. Pois. Tu estavas a dizer, a perguntar antes de gravarmos se eras a pessoa mais jovem a estar aqui na metamorfose. Talvez. Eu li o pessoal do Unwrapping Humans. Sabes quem são? Não. A Beatriz e o Pedro, eles tiveram... Mas eles já não tinham 21. Tens 21 agora? 22. 22 agora. Uma semana, e agora? Parabéns. Obrigado. E foste ao Egito quando tinhas 19 anos. O que é que foste fazer e o que é que foi acontecer? Então, foi um projeto do Corpo Europeu de Solidariedade que envolvia em 3 fatores principais, que era o fator ecológico, não sei se está. O fator ecológico era a permacultura, ou seja, nós fazíamos uma espécie de agricultura sustentável. Éramos 15 portugueses a morar com... Não, 14 portugueses a morar com 6 egípcios, numa guest house. E vivíamos na Vila Núbia, que era à beira de Assuan. Assuan é no sul do Egito. E lá, pronto, fazíamos permacultura. Qual a vila? Elefantina? Não, Vila Núbia. Sim, mas a Elefantina é uma vila núbia. É uma aldeia, é uma ilha núbia. Não, mas lá não era uma ilha. Como é que se chamava? Era mesmo Vila Núbia. Chamava-se mesmo? Sim. Ok. Exato. Perto de Assuan. E nós lá fazíamos permacultura, que era tipo uma agricultura sustentável. E também, esse era o fator ecológico, que foi o que na verdade me atraiu, já que eu estudei Biologia e Geologia. A ecologia para mim é uma parte bastante importante. Os outros fatores que eu também gostei foi ensinar crianças inglês. Nós éramos portugueses e árabes e egípcios que falavam árabe, a ensinar inglês às crianças. Como nós não sabemos falar árabe, nós, em conjunto com os egípcios, fazíamos aulas de inglês às crianças. Isso era quase diário, que eu me lembro. Quanto tempo? Foi não sei, mas era à tarde, se calhar umas 2 ou 3 horas. Não, estiveste lá quanto tempo? Um mês. Okay. Um mês era voluntariado, acabei por ficar mais. Isso eu já conto. Sim, foi um mês. E sim, esses 2 fatores era o fator ecológico, o fator de ensinar crianças inglês, e depois o fator intercultural, em que, quando não estávamos a tratar nem da permacultura nem das aulas das crianças, nós portugueses ensinávamos português aos egípcios, eles ensinavam árabe a nós. O que foi bastante interessante. Em um mês não dá para aprender árabe, obviamente, mas deu para eu ter interações com pessoas, deu para eu conseguir regatear com pessoas em árabe, só com números e dizer obrigado, dizer quanto é que é isto, dizer isto é alto mais, vamos descer. E foi interessante saber regatear em árabe. Já agora, o árabe egípcio é bem diferente do árabe do resto dos países. Não sei se já reparaste, já foste ao Egito, não é? Já fui ao Egito. Eu sei que, por exemplo, que o árabe de Marrocos não é entendido pelos árabes das Arábias. Ok. E eu sei que de país para país é sempre um bocado diferente. O argelino e o marroquino é parecido. O egípcio e o da Arábia Saudita, por exemplo, não tinha noção o quão diferente ou o quão próximo é. Ok. Mas é diferente do árabe clássico? Lá está, não sei o que é o árabe clássico, já que há tantas divergências, não tenho muita ideia. Mas sim, o árabe que aprendemos lá foi o árabe egípcio, que eu agora aqui em Portugal, quando vou pedir tipo kebab às pessoas, dou um bocadinho de armanço ao dizer obrigado em árabe, que é igual a shukran, ou seja, já em todos os países é igual. E pronto, sei falar um bocadinho do básico. Mas pronto, e foi isso. Foi
ensinávamos português aos egípcios, eles ensinavam árabe a nós. E foi interessante, até me lembro de uma fase, acho que foi nos primeiros dias, em que eu tive de comunicar com crianças sem linguagem. Foi aí que eu aprendi que comunicação não é só à base de verbalizar, não sei se é a palavra correta. Sim, sim. Mas À base de palavras. sim, à base de palavras, exato. Tinha comprado uma faca, eu sou maluco por facas em geral, e sim, no Egito comprei uma faca em que o cabo era um corno de antílope e a lâmina era de ferro, só que não estava afiada para poder-se levar no aeroporto sem ser no porão. Então, eu lembro-me que eu queria afiar a faca, não sei porquê, aquele ia demorar horas a conseguir afiar. Eu estava sentado no deserto, quase pôr do sol, peguei numa pedra assim meio lisa, tentei afiar a faca e estava assim a apreciar só a vista do deserto. O deserto era incrível para mim. E depois aparecem algumas crianças, isto era 50 metros da guest house onde nós estávamos, aparecem umas crianças, uma delas com um tubo de plástico, e estavam a brincar. E parece que olhavam para mim a dizer: vamos brincar, vamos fazer uma brincadeira. Então eu peguei no tubo de plástico, espetei uma extremidade na areia, espetei a outra, fazer uma espécie de arco, e atirei uma pedra lá para o meio. E as crianças adoraram aquilo, parece que inventaram um jogo para as crianças. E eles estiveram a jogar, e eu acabei por meter a faca no bolso e até a brincar com elas. E então pensei, vou tornar este jogo um bocadinho mais complexo. Peguei, acho que foi numa pedra ou assim, e a pedra que tinhas que atirar, pequenina, tinha que saltar por cima da pedra grande e cair lá. E as crianças estavam a gostar e quase que sempre a pedir-me para fazer um jogo mais divertido, um nível sempre acima. Isto sem palavras. E depois eu jogava com elas, quando errava as pessoas, quando acertava eles, é. Ou seja, não era uma cena de competição, era uma cena de estamos juntos nisto. Então estava a gostar daquilo, sempre a fazer um jogo cada vez mais complexo, escavava um buraco, depois não sei, já não lembro exatamente o que é que eu fiz. Depois eu soltava-se a pôr e eu ponho a mão no bolso e eu percebo que perdi a minha faca. E eu, e agora? Como é que eu vou dizer às crianças que eu perdi a minha faca e eu preciso encontrar? E estava a anoitecer, estava a ficar escuro. E como é que eu explico às crianças que tinham... A mais velha tinha 6 anos, eram pessoas de 2 a 6, 3 crianças, e eu tentar explicar. O pouco que eu sabia de árabe, eu disse Ana significa eu, e depois não sabia como é que se ia faca em árabe, por isso fiz algo assim. E depois um puto dizia Sakina, Sakina. E eu não faço ideia do que é que isso é. Então ele vai correr para a guest house e volta com uma faca de plástico, daquelas de manteiga, mas de plástico, e dizia Sakina. E eu, sim, ok, Sakina. Aprendi agora como é que se diz faca. Um puto de 2 anos ensinou-me a dizer como é que se diz faca em egípcio, em árabe. Então foi aí, eu disse, ok, sim, Ana Sakina, que é eu faca, mas acho que eles perceberam que eu queria dizer a minha faca e que a perdi. Então eles ficaram à procura com telemóveis, não sei como é que eles tinham telemóveis acima dos meus, mas com a lanterna tentam-me procurar, até que uma miúda, que eu ainda me lembro do nome dela, Salma, de 6 anos, encontrou a faca e eu abracei-lhe, tipo, obrigado, porque foi para mim emocionante o facto de isto foi tudo praticamente sem palavras. Nós conseguimos comunicar sem palavras. E foi incrível. E depois eu descobri depois que um rapaz não pode abraçar uma rapariga no Egito. Mas eu pensei nisso, mas ela tinha 6 anos. Exato, mas pá, nenhum adulto estava a ver, mas também o meu objetivo não era nada de mal, foi só abracei por agradecimento. Mas sim, foi interessante. E ao contar isto com as pessoas, eles viram, dá para comunicar sem ter palavras. Isto foi uma das pequenas aventuras. Outra das que tivemos foi, estávamos a andar no deserto uma vez, eu e uns colegas meus portugueses, com um egípcio. Esse egípcio sabia falar português e espanhol, porque estava a estudar português e espanhol, e ele sabia falar português bué da bem, um bocadinho abrasileirado. E a questão é, no Egito, pelo que me disseram, não dá para um egípcio andar com vários estrangeiros, porque as autoridades vão achar que ele é um guia turístico, ou seja, tem que ter licença. E nós dissemos ao Abdu, que era o nome do egípcio, dissemos, ok Abdu, tu agora chamas-te Filipe, és brasileiro, vês connosco, se alguém te perguntar. Então nós estávamos a andar no deserto e tal. Lá em perto da Assuan? Sim, relativamente perto. Tínhamos o Rio Nilo, o deserto do Saara enorme, o Rio Nilo à nossa direita, estávamos a subir dunas, andamos para aí 4 horas no deserto, 12 km, que eu me lembro, e víamos mini mesquitas ou capelas de mesquitas abandonadas, víamos igrejas coptas. Copta é a sub-religião cristã que existe no Egito. E depois, às vezes subia rochas fazendo escalada, feito maluco. E depois vi um muro, vimos um muro enorme. E eu quando vejo um muro eu quero subi-lo, mas aquilo pareceu um muro muito abandonado. E eu quando vejo o muro eu só o quis subir. E já agora, um dos gajos que estava no nosso grupo, ele tinha estudado História
e acho que sabia um pouco da história muçulmana, história árabe, e eu vejo aquele muro, subo o muro, e eu vejo algo, tipo, vejo uma aldeia, uma espécie de cidade, que remonta se calhar a ser do século 7 ou 8. E eu disse aos gajos, tipo, malta, subam o muro... Mas com pessoas ou ruínas? De ruínas, sim. Aquilo parecia uma cidade antiga, que já ninguém morava lá. E eu disse, malta, bota a subir este muro e ver como é que é o sítio. E ficamos lá a ver, achar que tínhamos descoberto aquilo, achar que tínhamos descoberto algo no meio do deserto perdido. Até que parece um segurança lá dentro, nós a ver aquilo, achar que éramos pioneiros, e aparece um segurança a dizer 40 libras, que é equivalente a 2 euros, e nós, isto afinal é um sítio turístico. Okay. Nós achávamos que tínhamos encontrado isto do nada. E pelos vistos do outro lado dessa tal ruína, era a tal entrada onde os turistas entravam. Ok, e era aquilo? Era literalmente uma cidade do século 7 ou 8. Lembras-te o nome? Não me lembro. Mas vendo no Google Maps até posso dizer. Deve ser engraçado, tu entras num sítio... Aquilo é no meio do deserto, não há estrada. Achar que descobriste uma cena. Depois nós achávamos, tipo, descobridores. E não, foi... encontramos um sítio turístico à toa. Mas ele não nos pagou multa nem nada, nós só pagamos as tais 40 libras e vimos lá como é que era. Outro que esse eu tenho mesmo de me contar. Estávamos à noite a andar no mercado. Pronto, sabes como é que são aqueles mercados árabes típicos, com aquelas tendas, todo o tipo de especiarias e bugigangas que existem. E tipo aquelas especiarias em pirâmide, que eu adoro ver, eu adorava ver. Super coloridas. Sim. E à noite era sempre assim. Estava muito mexido, toda a gente a querer nos vender coisas, e nós quase sempre a dizer lá chucrano, que é não obrigado. E aparece um gajo, era eu, o Ruben, o David e a Rita. Aparece um gajo, à toa, à meia da noite, que diz-nos assim, vocês querem ver o meu crocodilo? E nós, por que não? Vamos ler. E quando eu conto isto a pessoas aqui de Portugal, eles ficam, isto é uma metáfora para alguma coisa, o que é que tu aceitaste? E nós, pronto, mas fomos lá ver, e quando entramos, ele saiu-nos assim por uma esquina muito escura e tal, muitos cantos estranhos, e chegamos a uma... Não sabíamos se era a casa dele ou se era uma guest house, porque aquilo parecia enorme, com sofás e tal, mas muito grande. E tinha lá uma jaula, mas daquelas jaulas enormes, uma espécie de um muro com uma grade enorme, mas se calhar também deste escritório assim. Okay. E tinha um crocodilo de cerca de 3 metros e meio, um crocodilo do Nilo enorme, e quando ele se mexia, quando fazia barulho, parecia um dragão. Acontece que isto é mau para mim do ponto de vista de direitos dos animais, porque os crocodilos do Nilo não existem em Assuan, existem na barragem a sul, onde há um lago enorme deles, mas desde que se construiu a barragem, eles já não existem no rio. O que acontece é que a malta da Assuan vai para o sul, buscar crocodilos bebés, para pô-los em jaulas nas suas casas ou guest houses. Tudo isto para dar uma ideia de proteção. Ou seja, é um bocado, se calhar, como a tourada, em que é cultura e não tortura. Percebes o que eu quero dizer? Sim. O que para mim é considerado tortura, mas para a sociedade em si seja cultura. Mas pronto, eu fiquei... Como quem diz que é para proteger os crocodilos... Não, é mais para a proteção da casa em si, a proteção das pessoas. Porque tipo um animal de guarda? Porque o crocodilo é símbolo disso. Ou seja, em termos místicos. Sim, diria. Quer dizer, eu estive lá um mês, não posso estar a dizer que sei, mas pelo que me contaram era mais ou menos isso. Nós até tínhamos um crocodilo na nossa guest house, mas era deste tamanho. Sério? Que havia bem crocodilo? Sim, nós chamávamos-lhe André. Sim, era o André, o crocodilo. Só que os répteis, eles crescem até um certo ponto, não é como nós, os mamíferos, que crescemos e paramos, os répteis continuam a crescer. Mas imagina um peixe dourado que, se o aquário não tem um certo tamanho, o peixe não cresce a um certo ponto. Aquele crocodilo tinha uma jaula para ir assim e assim. Tinha este tamanho. E eu não sabia se ele tinha 3 meses ou tinha 10 anos. Podia simplesmente não crescer lá e ter passado a vida inteira lá. Isso doía-me um bocado. O que é que eles davam para comer? Carne? Peixe, carne, às vezes, sim. Mas principalmente peixe. Sim. Mas às vezes, eu lembro quando nos dávamos comida, eu até às vezes dava uma coxa de frango para ver se ele... Ele estava assim... Como é que tu... Numa cena afundada ou... Não, era tipo, imagina... Um murito? Um muro de tijolos com uma rede por cima. Sim. Depois podias abrir a rede e dar comida, assim. Como é que são as fezes de um crocodilo? Olha, boa pergunta. Por acaso não vi. Não Porque vias? os répteis não são como nós, que comem todos os dias e cagam todos os dias. Como são répteis, comem muito menos frequentemente e cagam muito menos frequentemente. Ok. Mas voltando à parte do crocodilo, da guest house estranha com um gajo estranho com um crocodilo,
nós estávamos a ver aquilo e pensar, porra, isto é mesmo real. Mas depois nós chegamos naquela de, como é que o crocodilo é tão grande? Será que ele atrai as pessoas para dar-lhes de comer? Yeah. E não sei, ficamos naquela. E depois o gajo aparece com um crocodilo bebezinho, tipo deste tamanho, e dá-nos na mão. E eu pego no crocodilo. Pá, o meu biólogo interior desapareceu, quer dizer, parte do meu biólogo interior que gosta de pegar em animais ficou, mas o meu biólogo de como é que este animal está a viver, será que está a viver bem, desapareceu por um bocado. Mas senti aquele entusiasmo de uau, estou a pegar no crocodilo. Opa, deve ser fixe, apesar de tudo. Pá, sim, É como, fixe. tipo, imagina, pegar num tigre bebé, sempre que eu saiba, sempre que há tigres bebés, há algum esquema manhoso por trás, Claro. e eu, se tiver essa oportunidade, vou rejeitar, ao mesmo tempo que curtia bué pegar num tigre bebé. Pois, eu entendo, exato. Foi isso que me aconteceu. E que aconteceu aos nossos aos meus amigos. Foi nós pegamos no crocodilo, assim bebezinho, ele tinha um elástico, daqueles elásticos de cabelo, tipo para tapar na boca. Ok. Porque aquele crocodilo é deste tamanho, mas se eu te morder arranca-te o dedo. Porque Sério? a força deles é mesmo forte. Eles têm muita força a fechar, mas Pouco a abrir. pouco a abrir, exato. Ou seja, tu consegues com os dedos tapá-lo. Um crocodilo bebê com um grande tem que ir com as mãos. Isso é Mas, interessante. eu nunca fui mordido por um crocodilo, não é? Mas E nós? Será que temos mais força a abrir ou a fechar? isso é outra, isso é outra questão. Isso não sei em que é que eu posso falar isto assim. Mas já, foi o crocodilo e depois o gajo começou a oferecer-nos chá e cigarros. Eu não fumava, por isso não aceitei os cigarros. Mas a malta começa a beber o chá e eu pensei, será que o chá tem droga? Será que vamos ser raptados e tal? Mas porquê? Porque era tudo manhoso à volta? Parecia tudo manhoso porque isto é se calhar a minha lente ocidental de dizer o mundo fora do nosso é mau. Claro que eu podia essa ideia. Porque o gajo só estava mesmo a ser humilde e simpático connosco. Mas já há sempre esta ideia de que será? Até que eu acabei por ser o último a beber chá. De se eles caírem, eu vou ser o último a cair e assim posso fazer parkour e fugir daqui. Mas não, claro que não aconteceu nada disso. Bebemos o chá tranquilamente e pá, conhecemos o gajo. Depois ele mostrou-nos outra guest house que ainda estava por abrir. Isto tudo no escuro. Conhecemos outras pessoas. Ou seja, éramos 4 contra 1. Passamos a ser 4 contra 7. Mas deixamos de ter este medo de a malta na verdade só quer mostrar por pura genuinidade, por humildade. Sim, epá, e aos 19 anos é a primeira vez que estás nesse tipo de contexto e tens menos experiência. Quer dizer, 19 anos para ti foi há 3 anos, não é? Portanto, não é que tenha sido assim há muito tempo. Mas tens um tipo de defesas mais altas que se calhar não tens depois. Eu acho que se calhar as defesas são tipo assim. Tipo, quando um Ok. gajo é puto não tem nenhumas porque não percebe nada da vida. Depois é menos puto, tipo 15, 16, 17 e tem medo de tudo. E depois se calhar vão diminuindo. Se calhar quando um gajo é mais cota, se calhar faz tipo assim. Yeah. Sim, a minha mãe já está assim, por exemplo. O gajo é mais cota, depois fica mais receoso das coisas. Yeah. Sim, foi isso. E no final não aconteceu nada. Não aconteceu nada, foi tudo tranquilo. Mas aconteceu uma coisa, que é, eu com um desses gajos, o Ruben, por exemplo, nós tínhamos o nosso pequeno almoço, bué da bom, tipo, era incrível, comíamos futir, não sei se sabes o que é futir. Não. É uma sobremesa egípcia. Se voltares ao Egito, come futir, é mesmo bom. Ahm, e... Provavelmente não vou comer, uma sobremesa tem sempre leite ou assim, não é? E açúcar. O Ok. açúcar não me importa, mas o leite. Ok, é vegan, ok. Pronto. Sim, mas é bom. É bom. Eu acredito. E pronto, o pequeno almoço era incrível. O almoço era bom. O jantar às vezes era inexistente. Era tipo um iogurte e um pão. E nós tipo, queríamos comer. Nós trabalhávamos de manhã, tipo, não vou dizer arduamente, mas trabalhávamos na terra, não é? Na agricultura. E eu e o Ruben dissemos, ok, vamos a um restaurante, vamos comer alguma coisa. Mas era um projeto de primeira cultura que já lá estava? Ou... Não, foi um permacultor português connosco que quis instaurar uma horta. Ok. Sim. E então eu e o Ruben decidimos apanhar um tuk-tuk para um restaurante que nós conhecíamos e geralmente quem nos dava o boleto tuk-tuk eram crianças. As crianças da escola que nós ensinávamos, tipo putos de 10 anos, 9 anos às vezes, levávamos tuk-tuk. Ele vai conduzir? Sim. Ok. Yeah. Daquela vez foi um adulto e ele levou-nos até ao tal restaurante e geralmente o preço era 10 libras, 50 cêntimos. Mas ele pediu 30 e nós 20. Ele 30 e nós, está bem, 25. Ele 30 e nós, porra, 30, pronto. Que é 2 euros. Que aquilo era uma distância que nós podíamos fazer a pé, se calhar não sei, 2 quilómetros, mas pá, era exagerado comparado com o que nós estávamos habituados. Então pronto, ok, fomos ao restaurante, éramos os únicos no restaurante, está lá o menu, nós queríamos comer um prato específico, era negresco,
que eu já não me lembro o que era, mas custava 50 libras. Eu e ele pedimos, e o gajo disse sim. Não sabia falar mais nada de inglês, só dizia yes, não dizia mais nada, só sabia falar árabe. E um tempo depois vem-nos com pratos que era carne, era frango e era arroz. O arroz estava assim em forma de coração. Mas só que o prato estava frio. E o Ruben começa já a comer. Só que como eu tinha coração, só que tirado uma parte. Eu pensei, isto são restos. Eu percebi que aquilo era um prato frio com comida fria, que o gajo só pegou, assim, menos de um minuto, foi buscar ao que alguém tinha comido no almoço, se calhar, e foi-nos dar. Depois deu-nos uma sopa assim meio fria e eu tipo, eu não vou comer disto. Nós estávamos cheios de fome, eu, tipo, mas não vou comer isto na mesma. Depois eu disse-lhe, Rubens, estão restos. Ele, pois são. Ficamos lá à espera. Depois ele passava sempre connosco a perguntar se estava bom e nós, sim. Mas não é na Grécia, que não tem nada a ver com o que nós tínhamos pedido. E depois, mais tarde, 50 mais 50 era o preço na Grécia, que seja 100 no total, 5 euros, para nós dois. Só que depois ele aparece-nos com a conta a dizer que são 250. E nós, primeiro, isto nem sequer é na Grécia, deu-nos uma coisa completamente diferente, deu-nos restos, mas nós não sabíamos explicar-lhe isto. Nós só apontámos para o menu, dissemos 50 vezes 2, 100. E ele escreve no telemóvel, na calculadora, 250. E nós, mas não dá. E aparecem dois gajos atrás do gajo do restaurante, assim, enormes mesmo, e a dizer que era 250 e nós, ok, estamos aqui no meio do restaurante no escuro, sozinhos só com eles, vamos ter que pagar. E acabamos por pagar um suborno que eu não quero não quero ter esse tipo de suborno. E achamos isso irritante. E é algo que eu não quero que aconteça nas próximas vezes. Mas sim, ficamos chateados com isso. Mas acho que é uma história interessante para contar porque acontece a muita gente. Acontece a muita gente. Especialmente, não quero dizer, mas especialmente em sítios não tão europeus, onde há um preço marcado, se calhar em sítios onde é mais fácil de regatear, eles regatearam muito para cima. Quando o voluntário acabou, quando os 30 dias acabaram, houve quem muita gente tinha o voo para marcar. Eu decidi adiar o voo mais uma semana, porque me tinham falado de um sítio que era Siwa. Siwa é um oásis no meio do deserto do Saara. Alexandre Grande foi lá, uma peregrinação. Sério? Sim. Mas como é que foi? Foi a pé. E tinha uns camelos. São 800 km. Foi meio de onde? Não sabes onde é que ele partiu? Só for Alexandria? Não, ele partiu de... Acho que, não sei de onde é que ele partiu. Mas foi do norte. A Assuana é mais para o sul. Sim, nós fomos da Assuana para o Cairo. Depois de Cairo é que decidimos... Havia lá um oráculo em Siwa e ele queria ir lá para, de certa forma, para o oráculo confirmar que ele ia ser o rei dos reis. Ele era um gajo muito místico e também okay. Sabia que se depois voltasse lá... Antes dele tinha havido, não sei se há alguns séculos, tinha havido um outro aspirante a grande imperador que também foi e desapareceram todos, porque há tempestades na areia e tudo mais. Sim. Então ele não só ir e regressar vivo, como também ter essa confirmação do oráculo. Se calhar o oráculo nem disse nada, ele é que disse de que ele ia ser os reis dos reis, depois também dá um grande moral para as suas tropas. Uau. Eu estive no Egito, mas não fui a Siwa. Porque na altura eu não conhecia esta história, hoje em dia teria mais curiosidade em ir. Sim. Eu tive 37 dias no Egito, mas iria para muitos outros sítios se tivesse mais tempo. Mas tinha as prioridades da universidade, larguei a universidade para ir para o Egito, mas já. Fui para Siwa, fui num autocarro de Cairo para Siwa, um autocarro de 12 horas, ou 8 horas, não sei, mas foi noturno, só que havia certas paragens em que apareciam os seguranças a perguntar se tínhamos passaporte, e eu fiz um erro, que é deixar o passaporte na mochila e deixar a mochila debaixo do autocarro. Nunca façam isto, que é... Nunca deixem, não sei, para mim, eu acho que nunca deviam deixar o passaporte longe de nós. E eles disseram-me que, eu disse, o meu passaporte está na mochila em baixo, e ele só olhou para a minha garrafa. O que eles na verdade estavam à procura era de drogas. Álcool, pronto, é uma droga ilegal lá no Egito. Legal? Ilegal. Quer dizer, tu podes beber, mas em sítios muito confinados, em certos mercados negros, podes beber álcool, mas... Eu próprio já bebi álcool lá. Sim, tem bares. Tem bares, mas não é como aqui. Não é tão livre como aqui. Mas sim, ok, sim, é legal, mas é muito mais mal visto. Sim. Eles estavam à procura, e tráfico de álcool, tecnicamente, é ilegal lá. Ele só olhou para a minha garrafa de água, pega na garrafa, cheira, ok, pronto. E era só água aquilo. Mas podia ser cerveja ou alguma coisa, ou algo mais. Mas felizmente não foi nada.
E depois, lá está, quando depois eles pediram-me para tirar a mochila, pensava que eles iam abrir a mochila e eu estava com um bocado de medo, porque o meu objetivo era ir para Sil acampar no deserto. Eu ia lá, estar lá 3 dias, tinha 1 quilo de aveia e uma romã, não tinha mais nada. Mas como estávamos no Ramadão, eu sei que as pessoas costumam dar comida de noite, ou seja, não conta a comida estava bem, mas era acampar no meio do deserto do Saara, tipo o deserto líbio, que é aquela secção do deserto que estávamos no Saara. E tinha levado uma faca de cozinha que eu encontrei numa guest house anterior, e um saco de cama, e não sei o que mais, acho que uma panela também, e um isqueiro, que encontrei também. E eu tinha medo que eles me tocassem na faca, mas não, eles só fizeram assim à mochila, não foram ver tudo o que estava lá, só fizeram assim à mochila, eu disse passa a porta aqui em cima, eles foram ver e tranquilo. Fiquei assim um bocado. Se eles verem que eu tenho uma faca, sabem lá. Mas pronto, correu bem, cheguei a Siwa e não tinha marco reservado hotel nenhum. Não tinha, porque o meu objetivo era acampar. Eu e um australiano que conheci lá, Matthew, acho que era o nome dele, não tínhamos nada reservado. E só ficámos a deambular pela cidade de Siwa. Eu disse que queria acampar. Ele disse, grande cena, bota a acampar também. Embora ele não tinha nenhum equipamento para acampar. Eu só olhei para as dunas lá no fundo e disse, eu vou acampar por ali. E acabamos por entrar numa espécie de museu, acho eu, que era sobre Siwa e sobre a natureza de Siwa à volta. Havia uma parte do deserto que falava das cobras venenosas, os escorpiões, as aranhas venenosas que existem lá. E eu estava a comentar com um australiano que queria acampar e que sabia como lidar com esses animais, sabia o que fazer para não me atacarem. E uma mulher que estava lá na Sabeira, chamada Lubna, era uma antropóloga que estava a estudar os vestidos de Siwa, era a tese de doutoramento dela, acho eu. Ela era egípcia, mas não morava em Siwa, morava em Cairo. Mas estava lá a passar uns meses. E ela ouviu a nossa história e disse, tu não vais acampar lá, tipo no deserto. E eu, mas isto mais não é o problema. E ela disse, não vais, eu vou-te explicar porquê. Então o gajo que estava a guiar a tal antropóloga estava a mostrar vários sítios para nós também, vários sítios do deserto, lindos, sítios lindinhos, onde ele dizia não podes ir para aqui e para lado nenhum porque existe tráfico humano na Líbia, de líbios que vêm para cá, porque aquilo é entre 30 a 50 km da Líbia. Eu disse, ok, pá, isto é lixado. Eu não sabia para onde é que iria ir, porque Siwa é um sítio bastante pacífico, é mesmo, mas fora já é um bocado complicado. E até acabei por falar com um conselheiro lá de viagens de Siwa que disse, se tu quiseres podes ir para o deserto, podes ir num grupo, num safari, mas isso já custava dinheiro que eu não queria gastar, não é? Eu trouxe 6 euros para Siwa no bolso. O meu plano era 6 euros? Sim, que é 120 libras, mas é pouco. Estava minimalista naquele sítio. A Lubna, a antropóloga, acabou por dar um quarto a mim e ao australiano, que tinha uma cama. Ele dormiu na cama, eu dormi no saco de cama. Um quarto com formigas para aí de 2 cm a andar lá pelo chão. Mas eu estava só a vivê-las, eu estava a adorar aquilo. Estava a adorar. Eu pensei, uau, eu fiz couchsurfing sem ter couchsurfing, basicamente. E era Ramadão, ou seja, elas não comiam, mas ofereciam-nos comida de dia, tranquilamente, almoçamos lá. Acabamos por conhecer mais pessoas de outros países e foi aí que eu percebi. Aquela casa não tinha água. Só tinha água, durante os 3 dias que estivemos lá, teve água durante 3 horas. Que era, víamos que a água começava, eles começavam todos a encher bacias, vai tomar banho, faz não sei o quê. Ou seja, a água era escassa. Sim. No entanto, os hotéis onde as pessoas viviam tinham piscinas, tinham fontes e as pessoas podiam tomar banho quando quisessem. Eu estava a ver este contraste entre os locais e os turistas que iam para Siwa. E a própria antropóloga disse, Siwa está a desaparecer. Não sei se ele é tão realista no que está a dizer, mas disse que daqui a 40 anos Siwa poderá desaparecer. Porque, ao contrário do Rio Nilo, onde todas as cidades no Egito têm água do Rio Nilo, Siwa é de um subterrânea, água subterrânea. Que eles dependem principalmente de plantação de palma, plantação de oliveiras e turismo. Só que o turismo está a lixar a água toda. Está muita gente a ir para lá, viver em hotéis com piscinas e essas cenas, enquanto os locais têm água 3 horas durante 3 dias. E eu senti esta grande discrepância. Mas, no geral, os tais 37 dias que eu passei no Egito foram algo que me mudou.
E uma das coisas que eu aprendi é que tempo é limitado, mas tempo não é uma limitação. Ou seja, não sei se consegues interpretar esta frase, mas todos nós vamos morrer, todos nós temos um tempo finito de tudo o que fazemos, mas tempo não devia ser uma desculpa para não fazer o que nós queremos fazer. Ou seja, foi esta, se calhar, o grande ensinamento que o Egito me ensinou, que é não devíamos usar o tempo como desculpa. Mas como é que achas que o pessoal usa o tempo como desculpa? Queres ir ali? Não tenho tempo. Não é uma questão de não ter tempo, é uma questão de não ter as prioridades associadas à tal ação. Pois, quando o pessoal... O que eu mais ouço é que o pessoal, fruto da minha profissão e de eu abordar pessoas na praia para vender livros, o pessoal diz que não tem tempo para ler. Toda a gente tem tempo para ler. Sim. Escolhe a fazer outras coisas. Exato. Se tu me disseres que tens dois empregos e um filho para tratar, mesmo assim eu acho que tu arranjas 20 minutos antes de dormir. É uma questão de prioridade. Mas toda a gente tem tempo para qualquer... Não tem tempo para tudo, mas tem tempo para qualquer coisa. Não tem tempo para tudo porque não dá para fazer tudo, não é? Exato. Mas de todas as coisas que há tempo para cada uma. Sim, exato. É escolher aquelas que são mais importantes para os nossos valores. Para mim, é um valor viajar. Para outras pessoas pode não ser. E ainda bem. Ainda bem que toda a gente faz o que quer fazer. Mas eu acho que nem toda a gente... Eu acho que quase ninguém faz realmente o que quer fazer. Especialmente no que toca a viagens. Eu acho que há muita gente que faz exatamente o que quer e porque está fixe em ir só de vez em quando ao Brasil e está tudo, aí sim concordo contigo. Mas também acho que, porque eu vejo isso e lá está, porque eu já fiz algumas grandes viagens, aconteceu-me se calhar receber um tipo de olhar que tu ainda não recebeste, Pois. mas oxalá, de certa forma é um sinal que venhas a receber, cada vez que as fizeste. Espero. De pessoas que olham um bocado com aquele brilho nos olhos de quem nunca vai fazer. E é uma questão de... Tipo, eu também gostava, mas... E é uma questão de nós escolhermos que tipo de brilho nos olhos é que queremos ter, não é? Ter o brilho nos olhos de quem fez ou de quem sabe que nunca vai fazer. Pois. Portanto, sim, nós temos tempo para tudo, mas o tempo não é eterno, como dizes. Claro, claro. É isso. Muito obrigado, Gabriel. Agora... Se quiser, o Gabriel não tem Instagram nem nada disso. Nem vais fazer, para não? Não. Estou a considerar criar um canal de YouTube. Ok. Considerar. Está bem. Pois Portanto, não há sítio para seguir. Se quiserem apoiar a Metamorfose, podem fazê-lo comprando os meus livros de viagem. Temos aqui o Daqui Ali, de Portugal a Singapura por terra, 20.000 km à boleia, Portugal-Singapura, Singapura-Portugal. Daqui Ali, de Portugal à África do Sul, de bicicleta, 15.000 km pela costa atlântica. Vago, do Panamá ao México à boleia, sem pagar transporte nem alojamento. Podem comprar os livros em daquili.com e podem apoiar a Metamorfose com apenas 2€ por mês em patreon.com/Pedro on the Road. Até daqui a 2 semanas e até à próxima.